O Senhor Jesus, Ele tem 7 frases quando Ele estava na cruz. Então, você precisa ler os 4 evangelhos para ir verificando como que essas frases são apresentadas, né? Então, a primeira frase do Senhor é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, a primeira frase do Senhor envolve perdão. A primeira frase da cruz. A segunda frase da cruz envolve família. Porque o Senhor diz assim, Ele olha para Maria e diz assim: Filho, olhando para João, eis aí tua mãe. Mãe, mulher, eis aí teu filho. Então o Senhor encaminha a mãe dele na cruz. Vocês terem noção de como é que a família é vista aos olhos de Deus. O Senhor está na cruz, rasgado pelos açoites, com hematidrose. Ele teve um derramamento de sangue muito grande, e ainda assim, ele, no cuidado, na humanidade dele, ele olha a mãe. Vira para João e diz: eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. A terceira frase do Senhor é para um ladrão na cruz. Porque isso mostra para nós o amor, a fé e a esperança. Que não importa o momento, até no último suspiro de vida, o Senhor vai atrás de nós. Ele vira para o ladrão na cruz e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a terceira frase dele. Então essa busca que o Senhor tem pelos pecadores, e não apenas isso, mas a esperança que Ele traz para aquele homem, agora salvo, de que ele estaria no paraíso com o Senhor. A quarta frase do nosso Senhor se dá ao meio-dia. Se dá ali entre o meio-dia e as 3 da tarde. Nós não sabemos com exatidão. Nós sabemos o seguinte, que ao meio-dia o Pai deixa o Senhor. Porque o Pai está com o Senhor. E ao meio-dia o Pai deixa o Senhor. Porque Deus Pai é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não é santo. Ele é santo, santo, santo. E por ser santo nessa magnitude, Ele não suporta o pecado. E Ele precisa abandonar o seu próprio Filho, com quem Ele foi um durante toda a eternidade. Eles eram. E Ele deixa o seu próprio Filho. E Ele então tem que se afastar. E a terra entra numa convulsão, porque o meu e o seu pecado, queridos, afeta a terra. Quando você tem uma coleção de relógios, qual é a necessidade disso? Couro teve que ser tirado de alguém. Ferro teve que ser produzido. Os produtos que vão dentro do relógio tiveram que ser garimpados da terra. A própria terra agoniza por causa da vaidade do homem. E a terra então convulsiona. E há trovões, relâmpagos, terremotos, maremotos. Os sepulcros são abertos naquele momento em que o nosso pecado é julgado sobre o Senhor. E o Senhor tem uma frase que é, talvez, todas as frases são importantes, mas é a mais marcante, é a quarta frase do Senhor, onde Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta frase do Senhor é uma frase simples: tenho sede. Cada uma delas merece um estudo. Então nós não vamos ter tempo de estudar. Se o Senhor permitir, eu quero estudar a primeira frase com os irmãos essa noite. A sexta frase do Senhor é uma frase onde o Senhor, talvez, de todas da obra da cruz,
a mais importante a ser compreendida. Porque o Senhor, num suspiro, Ele diz: está consumado. A frase que Ele usa no grego é tetelestai. Foi pago. Está encerrado. Está cumprido. Tudo aquilo que precisava ser feito, foi feito. E depois disso, o nosso Senhor se assenta na eternidade à destra de Deus Pai, porque a obra dele foi consumada, foi consumada. E a última frase, ele torna a falar o que ele falou no início da cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7 frases. E eu queria com os irmãos, dentro do possível, trabalhar a primeira frase com os irmãos essa noite. Meus queridos, a grande maioria das heresias, dos ensinos inadequados na igreja de Deus, começa porque nós não compreendemos a cruz. A cruz é o centro do ministério do nosso Senhor. Na cruz o mundo foi julgado. Na cruz havia uma frase: este é o Rei dos Judeus, escrita em 3 línguas, escrita no hebraico, escrita no latim e escrita no grego. A mesma frase escrita em 3 línguas. Por quê? Porque a cruz comunica ao latim, que era o mundo romano, está comunicando ao mundo político: o meu reino é baseado numa cruz. Não é baseado num sistema. Não é baseado no sistema de direita, de esquerda, não é baseado em comunismo, em democracia, não é baseado em nada disso. O meu reino é baseado nesta cruz. Está comunicando com o mundo político, com o mundo do poder, com o mundo de quem detém o governo da humanidade. Está comunicando a cruz, está comunicando todo rei, de acordo com Mateus 25, se prostrará diante do Senhor, prestando contas daquilo que fez com os povos desta terra. Todo rei, todo governante, todo presidente, toda monarquia, todo soberano, um dia prestará contas diante de Deus Pai, dizendo o que ele fez com aqueles que eram pequenininhos. É o texto que diz: estive preso e não foste ver-me, estive nu e não me vestiste, estive com fome e não me alimentaste. É o texto que comunica isso. Aquele texto não é para nós. Aquele texto é para os governantes. Forte. Mas não apenas o mundo político, comunica também para o mundo religioso, porque estava escrito em hebraico: este é o Rei dos Judeus. Porque a religião, ela um dia se prostrará diante de um único que detém a face de Deus Pai. Porque quem olha a Jesus, vê o Pai. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Quem vê o Filho, vê o Pai. Segundo aos Coríntios diz que Jesus é a face de Deus. Deus tem uma face, a face de Cristo, e este crucificado. Mas não apenas isso. Na cruz nós temos uma terceira língua, que é o grego. Oh, queridos, Filipe e André chegam para o Senhor Jesus, em João 12, antes do Senhor entrar no cenáculo, e dizem assim: Senhor, os gregos querem te ver. Porque os gregos eram a elite cultural. É como se virasse para o Alexandre: Alexandre, a ONU chamou para te ouvir. Uau! Agora então, Filipe e André estavam pensando: agora então o nosso Senhor vai ser reconhecido. E o Senhor
responde para eles assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Meus queridos, a cruz comunica com a ciência. A cruz fala com a ciência. Diz para a ciência que tudo existe em Deus. E que Ele é o sustentador de todas as coisas. Meus queridos, a ciência, ela impressiona e ela confirma as Escrituras. Mas a Bíblia diz assim, que tudo começou a existir porque Deus falou. Deus falou. E tudo veio a existir. A ciência interpreta dizendo que teve que ter um Big Bang. A fala é uma explosão. Emite ondas. Tudo está nas Escrituras. E um dia, esses três mundos, o mundo religioso, o mundo do poder e o mundo da ciência, se prostrará, dizendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? A cruz é o centro. Então eu quero, de forma objetiva, mostrar para os irmãos a beleza da primeira frase. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, quebranta-nos e dá-nos um espírito adequado. Ajuda-nos a olharmos Cristo crucificado e sermos atraídos até Ele. Ajuda-nos a em tudo vermos o Senhor nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Pai estava com o Filho. Segundo aos Coríntios 5:21 diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando Jesus subiu à cruz, o Pai estava com o Filho. O Pai não deixou o Filho. Quando o Filho foi açoitado, o Pai estava com o Filho. Cristo veio para aquele fim. Isaías 52, não 53, 52 diz assim: dei a face aos que me feriam. Se eu vou bater no Alexandre, qual é o instinto do Alexandre? O que o filho fez? Dei a face aos que me feriam. Arrancaram-me os cabelos, diz o texto bíblico. Porque o Senhor Jesus não fugiu daquilo que ele tinha que passar. Ele veio para a cruz. A cruz foi preparada na eternidade. E Ele contemplou a mim e a você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Contemplaram a mim e a você. Nós merecíamos o inferno. Porque um pecado nosso, para um Deus 3 vezes santo, nos destina ao inferno. Meus queridos, basta um pecado para nos afastar de Deus. E o Senhor resolve tomar sobre Ele todos os nossos pecados da nossa vida. Não apenas os nossos, mas de todos aqueles por quem Ele iria morrer. E Ele absorve o pecado, e Ele deixa que o pecado venha sobre Ele, de tal maneira que o juízo de Deus é derramado de forma profunda sobre Ele. Jesus não apenas tomou o meu e o seu pecado. Sabe aquela pornografia? Sabe aquele pensamento indevido? Sabe aquela vez que você pensou em matar alguém? Sabe aquele pensamento que você pensou em largar a tua família? Sabe aquele pensamento crítico, pesado, duro?
Tudo estava sobre Jesus, mas não apenas o meu e o seu pecado. Jesus absorveu o pecado de tal maneira que o texto bíblico diz que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Ele não apenas recebeu o peso do pecado, mas ele recebeu o nojo do pecado, a consequência do pecado, a aversão do pecado, a tristeza que o pecado gera. Ele recebeu o peso que o pecado produz, ele recebeu o afastamento de Deus que o pecado produz. Tudo estava sobre ele. Ele o fez pecado por amor de nós. Os irmãos estão entendendo? E o Pai está com ele. E aí ele vira para os guardas que tinham escarnecido. Ele estava sendo escarnecido. Não é Deus? Desce da cruz. Clama que alguém vem tirá-lo. Qual é a tua sensação quando você é zombado? Ele estava sendo escarnecido. Qual é a tua sensação quando há um peso sobre você? Quando alguém erra sobre você, meus queridos? O pecado de todos nós estava afrontando ele. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é a primeira expressão da cruz. O perdão é a primeira expressão da cruz. Eu prego há muitos anos. E para minha tristeza, esse é um tema que eu preguei quase nada. Porque eu sempre achei que eu nunca tinha problema com perdão. Eu sempre lidei bem. Eu sou meio desmemoriado. Então, se me afetam, depois de um tempo passou, até que eu fui ferido. 9 anos atrás, um irmão falou algo de mim extremamente difícil, mas extremamente pesado. Esse irmão sugeriu para minha esposa que eu não era nascido de novo. E, irmãos, eu já ouvi muita coisa a meu respeito. Eu já ouvi que eu não era cheio do Espírito, que eu resistia à obra do Espírito. Eu já ouvi muita coisa. Mas que eu não era nascido de novo, eu nunca tinha ouvido. E, meus irmãos, aquilo entrou rasgando. Eu tive uma experiência de falta de perdão. Eu tentei conversar com o irmão, não consegui. E eu passei a dormir com o irmão, acordar com o irmão, comer com o irmão, amanhecer com o irmão, passar o dia com o irmão, porque só ficava na minha cabeça: eu não sou nascido de novo, eu não sou nascido de novo. Como é que foi falar isso? Eu não sou nascido de novo, eu não sou nascido de novo. Como é que foi falar isso? 3 meses depois, eu tive pneumonia. Nunca tinha tido pneumonia na vida. E aí eu pus o joelho no chão, num final de ano, numa ceia do Senhor. Eu pus o joelho no chão e eu clamei: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, tira isso de dentro de mim. E, meus queridos, o Espírito Santo de Deus me visitou. E aquilo foi tirado de dentro de mim. E então eu fui estudar o texto. Eu fui tentar entender um pouco mais a respeito disso. E eu me deparei com as frases da cruz. E eu queria trabalhar um pouquinho, alguns poucos textos, porque o texto é muito vasto. Mas alguns poucos textos, para mostrar para os irmãos a importância que tem o tema do perdão. Foi a primeira frase do nosso Senhor na cruz. A palavra perdão é a primeira coisa que nós temos que entender. Meus queridos, eu estava convertido, sei lá, há 30 e tantos anos.
Eu nunca tinha ouvido um estudo, com todo respeito aos líderes, e a mim próprio, estou criticando a mim mesmo, porque eu fui pregador, e nunca tinha falado com a devida clareza a respeito disso. Você sabe o que significa a palavra perdão no grego? Despachar. Mandar embora. Então o que é perdoar? Você despacha. Não. Vou segurar não. Não vai ficar comigo não. Vou mandar isso daqui embora. Não vou segurar essa informação. Não vou segurar essa memória. Não vou segurar isso daqui que foi feito. Significa soltura. Deixar ir. Então perdão significa uma atitude onde eu solto aquela memória, eu solto aquele fato, eu deixo ir embora aquilo que foi feito. Os irmãos estão entendendo? Alguns de nós, como no meu caso, que são desmemoriados, não fixa. Mas alguns de nós, como foi comigo aquela vez, aquilo gruda, aquilo é difícil, aquilo não solta, não desprende da gente, você quer largar aquilo e aquilo fica na tua cabeça o tempo inteiro e você não consegue resolver aquilo de jeito nenhum. Meus queridos, a palavra é deixar ir, soltura, despachar, mandar embora. O problema é que Deus é o único que faz isso em dose única. Porque quando você pede perdão a Deus, o que ocorre? Ele te perdoa. Abra por favor em Miqueias, os irmãos abram lá, eles vão projetar ali para nós, Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Deixa eu ler para os irmãos. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então eu ponho o joelho no chão, peço perdão a Deus. Deus, me perdoa porque eu fui estúpido com uma pessoa. O Senhor me perdoa, pega o meu pecado e lança na profundeza do mar. Meus irmãos, deve ter gente aqui da Marinha. Qual é a profundeza do mar? O mar pode chegar até quanto? 16 mil. Nós estamos falando de 16 quilômetros. Nós estamos falando de 16 quilômetros de profundidade. É um breu. O ser humano já conseguiu alcançar? Ninguém consegue alcançar. Por que a Bíblia está dizendo que Deus lança na profundeza do mar? É para ninguém lembrar. Como é que eu vou lembrar o pecado de um irmão? Alexandre, lembra aquela vez? Rapaz, que coisa, hein? Deus se lembra? Quem sou eu? Por isso que o texto bíblico diz que o amor cobre multidão de pecados. Não tem memória disso. Provérbios vai nos ensinar. Só que enquanto Deus lança na profundeza do mar e não há forma de alcançar, alguns estudiosos dizem que ele ainda põe uma plaquinha na superfície do mar. Proibido pescar. Para ninguém ir lá e... Espera aí, deixa eu trazer de volta à tona aquilo que você fez. Quem aqui que tem boa memória? Levanta a mão. Quem aqui que lembra dos erros dos outros? Levanta a mão. Meus irmãos. Meus irmãos. Tudo a ver com o jeito que Deus perdoa, né? Porém, deem uma olhadinha em Mateus 18, 21 e 22. Olha lá o que diz. Mateus 18, versículos 21 e 22. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes
7. Olha como é que eu e você somos. Deus é em dose única. Então o Alexandre faz algo contra mim. Ô Senhor, estou mandando embora. O Alexandre está perdoado. 2 horas depois, mas o Alexandre. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu estou despachando isso. No final da tarde, mas o Alexandre. Senhor, eu estou mandando isso daqui embora. Eu não vou reter isso dentro de mim. Eu estou mandando isso embora. Eu tenho que lançar fora. Eu tenho que mandar embora. Meus queridos, perdão não é necessariamente esquecimento. Perdão é não reter. É deixar ir. Faz sentido? É não deixar ficar. É não segurar aquela memória com você. Isso é o perdão. Então nós precisamos compreender que para Deus, nós temos nele um modelo de como é que Ele faz. Meus queridos, nós vamos chegar na eternidade, Satanás vai tentar nos acusar. Mas ele fez coisas, e o Senhor vai dizer, mas o que ele fez? Não, o senhor não lembra de tal coisa? Não. Eu vejo o sangue de Cristo nele. Esses dias nós estávamos estudando os 7 sinais do livro de João. João tem 7 sinais, não 7 milagres, são 7 sinais. O primeiro sinal é Jesus transformar água em vinho. E meus queridos, sabe o que o sinal está tocando? Porque numa casa de um judeu, ele tem que receber com comida, e acabou a bebida. Ele teria uma profunda vergonha. Sabe onde é que Jesus visitou ele? Aquela casa, na vergonha. Sabe o que a cruz faz na primeira fase? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Ele tirou toda a nossa vergonha. Você já pensou você ter teus pecados expostos? Você já pensou eu ter meus pecados expostos? Ele visitou e tirou toda a nossa vergonha, porque Ele lançou fora o nosso pecado na cruz do Calvário. Quem somos nós para reter o pecado uns dos outros? Para ficar lembrando do pecado uns dos outros? Quem somos nós para fazermos isso? Os irmãos estão entendendo? Agora, por que o tema ele é tão sério? Abram em Mateus 6, versículo 14 e 15. O Senhor está falando sobre a oração do Pai Nosso. Lembra que a oração do Pai Nosso tem 3 coisas do Senhor e 3 coisas nossas. As 3 coisas do Senhor: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 coisas do Senhor. Quais são as 3 nossas? O pão nosso, perdoa-nos e livra-nos do mal. Então tem 3 coisas sobre o reino do Senhor e 3 sobre o nosso reino. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim. Esperar os irmãos. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Meus queridos, o assunto subiu de patamar. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não uso de misericórdia, Ele não vai usar de misericórdia comigo. Se eu não uso de compaixão, de graça, Ele não usa comigo. Os irmãos estão entendendo? Por que o perdão é um tema tão delicado? Porque ele produz muito estrago quando ele não é alcançado. Olha essa porção. Abram em Isaías,
capítulo 43, versículo 24 e 25. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Olha o texto. Mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Um homem que insiste em errar, o que ele faz com a esposa? Cansa ela. Um pai que erra com o filho faz o que com ele? Cansa ele. Uma ovelha que é desobediente faz o que com os líderes da igreja? Esgota eles. Vocês me deram trabalho com os seus pecados e me cansaram com as suas iniquidades. Deus está dizendo que nós, quando resistimos, somos trabalhosos para Ele. Somos cansativos para Ele. O que Ele faz? Olha o versículo seguinte. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos seus pecados que você cometeu, não me lembro. Queridos, que eu bendito, eu mesmo, por amor de mim mesmo, perdoo os vossos pecados. Então o que nós precisamos entender? Que perdão é, em primeiro lugar, um ato de amor próprio. Não é um ato de amor pelo outro. É, em primeiro lugar, um ato de amor próprio. Porque se você ficar retendo na tua mente o pecado do outro, o que vai acontecer? Você vai ficar esgotado, fadigado, cansado. E meus queridos, me acreditem, tem pecado difícil de perdoar. Tem pecado que não é fácil de perdoar. Tem coisa que ocorre que não é fácil. Esgota a gente por dentro. Então você precisa ver que o pecado do outro retido dentro de você vai te cansar e vai te dar trabalho. Então o que a gente faz? Despacha. Despacha. Não. Não, Senhor, eu não vou ficar. Eu não vou reter, eu não vou deixar dentro de mim. O Senhor fez o quê? Subiu na cruz e resolveu a equação. Senhor Pai, não vou reter o pecado deles dentro de mim, não. Isso vai azedar dentro de mim. Isso vai fazer mal dentro de mim. Eu vou despachar, estou lançando fora, estou lançando longe, sem ele ter saído da cruz. Só que aí, eu vou parar em Isaías, porque há duas porções em Isaías que são importantes. Porque o perdão está ligado diretamente com a questão da memória. Da gente ficar retendo determinados fatos, determinadas pessoas. E Isaías 43, vejam o 43, versículo 18 a 21. Olha como é que é para a gente lidar com a memória. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Então o que é para fazer com as coisas passadas? Deixa embora. Eis que faz coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares solitários. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quando eu não retenho as coisas passadas, e eu fico vendo o que Deus está fazendo de novo, o que acontece comigo? Eu sou um povo criado para celebrar o louvor dele. Você é queixoso? É um sinal de falta de perdão. Você não tem louvor no teu dia a dia? É um sinal que tem falta de gratidão e possivelmente de perdão. Porque quando eu não me lembro das coisas passadas, nem fico considerando aquelas coisas difíceis, eu sou tomado
por um espírito de louvor, de adoração, de cântico ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Agora, eu posso pegar esse texto, não lembra do passado. Não lembra do passado. Eu posso pegar o texto está dizendo, não vos lembrei das coisas passadas. Porém vejam agora Isaías 46, versículo 8 a 10. Olha o que diz o texto bíblico. Deixa eu ver a minha versão, porque ela está diferente. 46, de 8 a 10. Versão atualizada. Por favor, irmãos. Se for possível. O texto bíblico diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus. O que ele está mandando? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Só que o que é para lembrar? Que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. É para eu olhar o passado e ver o quê? Deus, olha a intervenção que o Senhor fez aqui. Deus, olha a tua paternidade. Deus, olha o teu cuidado. Não é para olhar o passado e dizer, oh Deus, o Alexandre. É para olhar para trás e dizer, Senhor, como o Senhor foi gracioso comigo na situação do Alexandre. Como o Senhor me transformou. Como o Senhor proveu uma pregação para que eu fosse edificado naquilo. Senhor, que coisa diferente a tua visitação naquela situação com o Alexandre. Aliás, estou abençoando o Alexandre, Senhor. Onde ele estiver, cuida dele. Que ele te conheça cada dia mais. Estou abençoando ele, não amaldiçoando ele, Senhor. Estou abençoando ele. Vou terminar com vocês com essa porção das Escrituras. Então, uma atitude de, ao considerar o passado, olhar a ação de Deus no passado. Meus queridos, quando o Alexandre me feriu, nunca houve, viu? Estou em paz, viu, meu irmão? Quando o Alexandre me feriu, quem que permitiu? Caiu um fio do meu cabelo sem que Deus o permita. Caiu uma lágrima minha que ele não tenha recolhido no odre dele, e escrito esta lágrima. Meus queridos, ninguém pode nos ferir sem a santa e bendita visitação de Deus. Porque Ele faz a ferida, mas Ele também a cura. Você não vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus se você não for ferido. Você não vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus se você não for ferido. Ferido pelo desprezo, ferido pela rejeição, ferido pela solidão, ferido pelas perdas da vida. Você não vai se tornar um homem e uma mulher de Deus se você não for ferido. E muitas vezes o próprio Pai vai te ferir, porque Ele precisa que você avance. O que mais? Lembrai-vos das coisas passadas. É uma memória, queridos, é uma dádiva olhar para trás e falar, Senhor, como o Senhor interviu nisso e nisso. Como o Senhor foi um Pai perfeito na minha vida. Mas, meus queridos, deixe-me mostrar agora uma parábola que o Senhor trouxe, mostrando o que acontece na questão da falta de perdão. Abram em Mateus capítulo 18, do versículo 23 a 25. Mateus 18, 23 a 25. Um texto muito conhecido, a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler para os irmãos porque acho que é importante. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Só um instante.
nós estamos falando de alguns milhões de dólares. Eu fiz essa conta uma vez em dólares, tá? Então era uma dívida monstruosa. Se não me engano, eram 170 e poucos milhões de dólares. Quem aqui pode pagar uma conta dessa? Ninguém. Nós estamos falando talvez de 1 bilhão. Era uma coisa monstruosa. O versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, cerca de 300 reais. É uma dívida pagável? Sim. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus queridos, presta atenção. Eu tenho para com Deus uma dívida impagável. Porque a minha dívida é de um pecador para um Deus 3 vezes santo. Então o pequeno pecado meu é extremamente ofensivo para a santidade dele. O erro meu fere muito ele. Mas a dívida do Alexandre para comigo é de um pecador para outro. Nós somos 2 iguais. Por isso que a dívida das pessoas conosco é imensamente menor do que a nossa dívida para com Deus. Porque se o Alexandre me fere, eu firo o Diogo. O Diogo fere o Edson. E todos nós somos iguais, ferindo e sendo feridos. Mas Deus não. Ele não fere a ninguém. Ele não machuca ninguém. Tudo que Ele faz com profundo amor. Meus queridos, presta atenção. A Bíblia diz que Deus é 3 coisas. Diz que Deus é luz, diz que Deus é amor e diz que Deus é fiel. Deus pode fazer alguma coisa sem verdade? Não. Deus pode prometer alguma coisa que Ele não vai cumprir? Não, porque Ele é fiel. Deus pode fazer algo sem amor? Deus pode fazer algo sem amor? Porque a natureza dele é... Quem criou o inferno? Deus. Porque todas as coisas vieram a existir pela palavra do seu poder. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado. Talvez você também vai ficar. O inferno é um ato do amor de Deus. Porque Ele não pode fazer nada sem amor. Toda vez que eu sou ferido em rejeição, que eu sou ferido em desprezo, que eu sou ferido em solidão, Deus está cuidando de mim. Ele está sendo um Pai amoroso
comigo. Os irmãos entendem? Então, no perdão, quando eu entendo o amor de Deus, fica muito mais fácil. Então, o que ocorre na parábola do credor incompassivo? Nós temos uma dívida com Deus impagável. E o Senhor Jesus tomou essa dívida. Vocês lembram de Colossenses? Que havia um escrito de dívida contra nós, que era contra nós, e o que o Senhor Jesus fez? Rasgou. Satanás tinha os meus pecados da infância. Satanás teve as minhas mentiras. Satanás teve as minhas vergonhas sexuais. Nunca fiz nada muito grave, mas cheio de vergonhas sexuais. Satanás tinha todas estas coisas contra mim. E o nosso Senhor Jesus tomou essas vergonhas nossas na cruz do Calvário e falou: Pai, perdoa-lhes, estamos lançando fora, nada disso mais existe, não há condenação, eles podem agora gozar de paz, porque eles estão justificados, aceitos, mediante o pagamento que eu estou fazendo por eles. Os irmãos entendem? Quem somos nós? Quem sou eu para levantar o pecado do Alexandre? Agora você quer ver? Quem é a Roberta para levantar o pecado dele? Ou a Roberta está esquecendo da multidão de misericórdias que Deus tem que ter com ela? Quem somos nós para falarmos mal uns dos outros? Quem somos nós para ferirmos a santidade de Deus? Para ferirmos a obra da cruz, para ferirmos a santidade daquela justiça de Deus na cruz do Calvário. Quem somos nós para levantarmos e descobrirmos os pecados dos irmãos? Quem somos nós para fazermos isso? Meus queridos, a cruz precisa nos envolver. E o que acontece aqui com esse homem que não perdoou? O conservo que não foi perdoado, que devia 100 denários, que não foi perdoado, foi lançado na prisão. Digamos que o Alexandre me fira e eu não o perdoe. Eu sou o servo que devo muito e ele é o conservo que deve pouco. Digamos que eu não o perdoe, eu lanço ele numa prisão, porque eu vou passar por ele assim. Não vou, não cumprimento, não dou um paz do Senhor, não sou interessado na pessoa dele, eu quero afastamento dele. Os irmãos estão entendendo? Porque o meu coração não foi visitado com o perdão. Então eu coloco ele numa prisão. Ele vai me olhar, vai querer chegar até mim, vai querer me cumprimentar, e eu não vou dar esse espaço para ele. Os irmãos estão entendendo? Então eu pus ele numa prisão. Mas, meus queridos, eu sou jogado aos verdugos. O que são verdugos? Açoites. Pá, pá, pá. Porque como que eu vou ficar? Mas o Alexandre, estou indo para a reunião e vou ter que cruzar com ele. Pá. Não suporta aquele irmão. Pá, pá. Eu fico me chicoteando o tempo todo. Quantas doenças físicas por falta de perdão. Mas não é nenhuma nem duas, não. E aí eu vou encerrar dando para os irmãos uma solução. A solução é perdoar. Quem aqui está se vendo nos textos? Levanta a mão. É um tema que toca a todos nós. Eu vou dizer para vocês um depósito que Deus fez para mim. E o texto não tem a ver necessariamente com perdão. Tem a ver com oração. E o Senhor, eu pedindo ao Senhor graça, o Senhor me visitou com um texto. Só um instante.
Mateus capítulo 5. Versículo 43 e 44. E o 45. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que é para fazer? Amar o próximo e odiar o inimigo. Aí o Senhor vem agora com a graça. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deixa eu parar aqui. Presta atenção. Tem dois jeitos do Alexandre me perseguir. Ou ele fica no meu encalço. Então eu saio de casa, ele está com o carro estacionado lá na frente. Ô César, preciso conversar com você. E eu corro dele. Eu vou para o trabalho, ele está lá. Então, existem duas formas dele me perseguir. Ou ele fica no meu encalço, ou eu fico lembrando dele. Falta de perdão. O que é para mim fazer? Orar. Orai pelos que vos perseguem. Agora, eu não vou fazer a seguinte oração: ô Senhor, o Alexandre, lembra aquele dia, Senhor, como ele falou de mim, como ele me maltratou, o mal que ele me fez, o sofrimento que eu tive. Essa é óbvio que não é a oração que tem que ser feita. Qual é a oração? Senhor, abençoa o Alexandre. Eu estou abençoando e não estou amaldiçoando. Eu não vou discutir o assunto. Eu vou abençoar o meu irmão. Senhor, eu estou abençoando a Roberta. Senhor, eu estou abençoando o Guilherme. Senhor, que ele seja uma família fortificada em Ti. Meus queridos, você faz isso algumas vezes. É tirado com a mão. Porque é o poder da Escritura. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. De que jeito que eu sou filho? Quando eu abençoo aqueles que me machucam. Lembrando que perdão não tem nada a ver com confiança. Eu posso perdoar sem confiar. Isso é muito comum quando há um adultério, uma relação sexual ilícita. O marido trai a esposa. A esposa o perdoa, mas ela consegue restaurar a confiança de imediato? Claro que não. O perdão é para o ofendido, mas a confiança é para o ofensor. Então, cada um dentro da sua lição. Então, o ofendido tem que perdoar, mas o ofensor tem que restaurar a confiança. E isso pode levar meses ou anos até que seja alcançado. Os irmãos estão entendendo? Uma outra beleza do perdão é que ele é unilateral. Já pensou se eu dependesse de uma conversa com o Alexandre e ele não quisesse ter? Aonde eu estaria? Então eu tenho condições de: Senhor, me perdoa, eu errei contra o Alexandre. E Senhor, ajuda o Alexandre a me perdoar. Senhor, eu não consigo falar com ele, mas ajuda ele a me perdoar, Senhor. Ajuda ele a fazer isso comigo. Os irmãos estão entendendo? Então é unilateral. Já pensou se a pessoa morre? Como é que você faz? Então a beleza do perdão é que nós temos condições de nos resolver apenas entre nós e Deus, sobre aquilo que está dentro de nós. Então, meus queridos, que o Pai nos visite e que nós lembremos essa frase. Eu até esqueci de dar o versículo. Lucas 23, 34. É a primeira frase. Abre lá, por favor. O primeiro versículo ficou por último. 23, 34. Vamos ver se é o 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Que a vida do nosso Senhor nos envolva. Amém, meus irmãos?
Eu queria agradecer os irmãos. Foi muito bom. A igreja ouve muito bem. Vocês são muito receptivos à palavra. Que vocês possam crescer nos meses seguintes. Vocês vão estar nas minhas orações. Anotei o nome de muitos de vocês. Você me perdoa, Raquel, ontem quando você me chamou eu estava no celular, mas eu estava anotando o nome de irmãos, para eu não esquecer o nome dos irmãos. Se eu deixasse passar eu ia esquecer. Eu não fico... Carol, desculpe. Me perdoa, porque desde o almoço eu estou te chamando de Raquel. Obrigado, querida. Não, já está anotado. Eu tenho que olhar de novo. Não, pronto, Raquel. Pronto. Isso. Então eu vou estar em oração. Orem por mim, pelos meus filhos. Eu preciso de oração. E que o Senhor Jesus nos conserve nele. Os irmãos de frente vão estar nas minhas orações, para que vocês tenham um governo sólido, justo, que levante Cristo, e que vocês sejam docilmente atraídos à bendita pessoa do Senhor. Levanta Cristo na tua casa. Hoje nós encerramos as guerras em casa. Nós encerramos as guerras, para que os nossos filhos possam ver Cristo. Senão eles vão ver a guerra, e eles não vão ver o príncipe da paz. Então, eles vão ser atraídos ao Evangelho e ganhos ao Evangelho. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado pela tua casa. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada irmão que está na internet ouvindo essa palavra e essa oração. Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Jesus, dá-nos um coração como o teu. Dá-nos um coração como o teu. Dá-nos um coração semelhante ao teu. Como diz a música, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser semelhante ao Filho de Deus. Jesus, invade cada irmão, invade cada vida, e dá-nos um coração igual ao teu, para que o teu bom nome seja glorificado em nossas vidas. Preserve os irmãos de frente, preserva todos os pastores, os presbíteros, os diáconos, preserva eles em pureza, em santidade, em justiça. Levanta Cristo nessa congregação, que cada casa levante Cristo na sua congregação, na sua própria casa. Que, Senhor, cesse a guerra, e que um espírito de paz nos envolva e nos encha e glorifique o teu próprio nome dentro das nossas casas. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.